A paz de Deus com todos. Sejam bem-vindos ao canal Aconselhamento Cristão. Nós estamos num quadro de playlist que é devocional Mulheres que Oram. Pois é, estamos falando sobre o livro de Esther e falamos sobre o capítulo 5, onde o rei estendeu o cetro para Esther e falou para ela assim: até metade do reino eu te dou, pode pedir. Porque ela estava com medo de entrar na presença dele, mas como ela jejuou e o povo jejuou também, para que isso acontecesse, porque fazia 30 dias que o rei não mandava chamar ela. Então, ela jejuou, o povo judeu jejuou, e ela teve coragem de entrar, e ele estendeu o cetro e falou até metade do reino. E ela, né, como eu já expliquei no outro vídeo, não ficou reclamando de Amã, falando mal desse, o mal daquele, não. Ela foi esperta, ela foi sábia, ela foi lúcida. O que ela fez? Ela pediu para o rei ir num banquete que ela ia preparar juntamente com Amã. Por quê? Porque ela resolveu que se ela tivesse que falar alguma coisa para o rei, para ela ser entendida, para que realmente não ficasse dúvida entre o rei, Amã e ela teria que fazer na presença do inimigo, que é o Amã, né? E o rei aceitou. O rei aceitou e resolveu, né, ir lá. E quando ele resolveu ir, ele falou para Amã, né, que a rainha estava fazendo um banquete e que também pediu para chamar ele. O que aconteceu? Ele já mesmo se sentiu, mais do que já se sentiu todo poderoso, né? E ele chegou na casa dele todo feliz, todo alegre, falou: olha, eu estou assim com o rei e com a rainha. Vai fazer um banquete lá, mandou me chamar. É agora que eu vou acabar com esse Mardoqueu. Vou mandar até fazer uma forca para ele. E foi feito. Mandou fazer a forca para Mardoqueu. Só que esse Deus nosso, ele sabe os pensamentos e ele age antes das pessoas pensar. Ele já está trabalhando antes. O que aconteceu? Tá aqui, ó. Uma certa noite, o rei perdeu o sono. Não conseguia dormir. E pediu para que os que trabalhavam lá com ele trouxessem o livro das crônicas. Porque ele queria ler, né? E ele leu. Começou a folhear lá e viu. De repente, chegou na parte aonde Mardoqueu tinha avisado o rei a respeito de duas pessoas que estavam conspirando contra ele e contra o seu reino. E ele ficou encafifado com aquilo, né? Por quê? Porque aconteceu fazia muito tempo e Mardoqueu não fez pedido nenhum, não exigiu nada, não fez nada e foi passando batido. Aí, como ele já não tinha conseguido dormir mesmo, o que aconteceu? De manhã a mãe entrou na presença dele. Quando entrou na sala do rei, já mesmo o rei falou assim: escuta, o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Aqui, ó. No coração dele, na mente dele, falou: opa, quem que o rei vai se agradar mais? Eu sou o único aqui no reino. Traz o cavalo do rei e coloca essa pessoa para montar no cavalo do rei. Coloca o anel do rei no dedo. E pega um dos maiores príncipes que você tem aqui, e esqueceu que o maior príncipe era ele, né? E apregoa diante de todas as províncias e os povos, que assim se fará ao homem
de cuja honra o rei se agrada. Ele falou assim, o rei falou para ele assim, olha, pega tudo que você falou e faz isso lá com o judeu Mardoqueu que está sentado lá na porta lá do palácio. Ele teve que apregoar, sair com Mardoqueu montado em cima do cavalo, pregoando para todas as províncias, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, nisso, quando ele terminou, deu até enjoo, ânsia de vômito nele, de tão anojado que ele ficou de ter feito aquilo lá. Por quê? Porque ele mandou fazer até uma forca, que já tinha decretado a morte dos judeus, né? Perseguição total. E conclusão dessa palavra aqui de 6 de Esther. O que se pode falar, né? Que não adianta ter um coração altivo. E tem pessoas que são assim. Elas se acham superiores e melhores do que as outras. Se alguém fala que vai chamar alguém, a pessoa mesmo já se sente a última bolacha do pacote. E o Senhor geralmente ele exalta aquele um que está lá, quietinho, que ninguém dá nada por ele. E que faz benefício para os outros e não fica cobrando e não fica se mostrando. Não, é esses que Deus exalta. Aqueles que já chegam para se assentar nos primeiros assentos, tem até um versículo bíblico desse, mas eu não me lembro aonde agora, eu creio que é em Provérbios que está escrito isso, que é melhor, né, você sentar lá no fundo e te chamarem para você sentar na frente, do que você sentar na frente e alguém pedir para você levantar, para você sentar lá no fundo, porque tem outra pessoa que vai ocupar aquele lugar. Não é isso? Então, tem muita gente que se acha pela posição social, por cargos em empresas, em igrejas, né? Quantas pessoas são levantadas com cargos em igreja e que, meu Deus do céu, acha que, meu Deus, não olha nem na cara mais de ninguém, entendeu? Não olha mais. Eu não sei o que acontece, é um espírito terrível que acontece. E não é só na igreja, não. Em empresas, em todo lugar. A pessoa conseguiu uma promoção, antes dela conseguir a promoção, ela é humilde, ela vai. Quando consegue, aí já começa a assediar as pessoas, ou seja, pisar, maltratar, né? Por quê? Porque acha que tá melhor. É esse espírito do Amã, entendeu? É o espírito do Amã, que tá aí por aí até hoje, né? Mas Deus, ele faz as coisas de surpresa. Por quê? Porque fez com que o rei perdesse o sono e engrandecesse aquele que estava lá sentado, lá na sarjeta, né? E Amã mal sabia que o dele já estava chegando, que ele ia se ferrar com a rainha Esther e com o plano dele, né? Porque tudo tem o começo, o meio e também tem o fim. Nem que o fim seja uma guerra árdua, mas sempre vence aquele que é justo, né? Então o que aconteceu, né? Aconteceu que esse Mardoqueu chegou na casa dele irado, né? Anojado. E aí que ele falou mesmo: vou enforcar esse homem quanto mais rápido. Quanto mais rápido, porque ele vai servir de exemplo, né? Para todo mundo. Não pensa ele que porque eu andei com ele pregoando aí, não, que assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada, que ele vai se livrar da minha mão, que ele não vai, não.
né? Então é isso que acontece. E o que acontece conosco, né? É melhor ficar sempre no lugar. Tem coisas que a gente tem que tomar iniciativa. E tem coisas que a gente tem que ficar em paz. Por quê? Porque não está em nós fazer justiça com as nossas mãos ou simplesmente barganhar alguma coisa por algum benefício que você tenha feito, né? E no caso de Mardoqueu, aconteceu tudo isso e ele voltou lá para o lugarzinho dele, para a sarjeta. Não entrou lá no palácio, não falou nada com o rei, ficou no lugar dele. Quando Deus está para exaltar alguém, quanto mais ele se humilha na presença de Deus, mais Deus exalta ele. Porque os exaltados serão humilhados. E quem se humilha na presença de Deus será exaltado. E eu não me esqueço dessa palavra, porque uma vez eu fui buscar a palavra para mim ir numa missão com os irmãos lá para o país do Suriname, né? E as irmãs convidaram, as irmãs que fazem missão naquele país. Eu falei, eu não quero ir por ir, porque vocês me convidaram. Eu quero ir para saber se o Senhor quer que eu vou, para mim fazer alguma coisa em benefício lá de alguém. Por isso que eu quero ir. Mas do contrário, se Deus falar vai, vai. Se Deus não falar não vai, não vai. Para mim, estou em paz. E fomos buscar a palavra. Deus usou de um irmão, não conheço, um irmão já bem de idade, e veio essa palavra. E Deus tomou o irmão e falou assim, tem alguém aqui que você veio buscar a palavra para saber se Deus quer você em outro país. Você recebeu um convite e o Senhor manda falar para você. Mardoqueu andou no cavalo da terra e você vai andar no cavalo branco que voa no céu. Então isso eu não vou esquecer nunca. Então Deus fez essa obra comigo. E olha, quando nós paramos para a escala em Brasília, tinha as duas aeromoças na porta e mais o comandante. Quando eu coloquei o pé na porta para entrar para dentro do avião, os três bateram continência para mim. Eu estava com uma camisete branca, uma saia preta e um escarpão preto. E só não tinha levado o violão nas costas porque tinham pego o violão, porque eu estava levando meu violão. E eles bateram continência para mim. Foi o maior sinal que Deus queria eu naquele lugar. Deus fez muitas obras. As almas que o Senhor permitiu de evangelizar, todas batizaram. E depois ainda fui para a Guiana Francesa num barquinho também. Enfim, né? Foi confirmado através dessa palavra. E então Deus faz coisas que a gente não imagina, a gente não sonha. É aquilo que Deus faz, né? Eu não imaginava estar naquele lugar, não imaginava, nem me passou pela cabeça. E o Senhor preparou tudo e o Senhor fez uma obra, muitas obras lá. Então é isso, nós vamos ficar no 6 de Esther, né? Que o rei, ele lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Porque nós estamos nesse propósito e hoje é o 5º dia do propósito. E o Senhor já está começando a sua obra, porque o Senhor vai nos honrar, todos que estão fazendo esse propósito, que estão seguindo, que é o propósito de gratidão e louvor a Deus, o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai pegar o nosso livrinho lá no céu, vai ler tudo que a gente tem feito aqui, de bom e de ruim. Vai pesar, né? E o Senhor vai dar a cada um segundo a medida da sua
fé. Então vamos orar a Deus, né? Agradecer por mais essa palavra, 6 de Esther, agradecer por mais esse dia, essa vitória concedida de entregar esses louvores a Deus, esses 7 louvores a Deus, hoje no 5º dia, e assim cantarmos um louvor realmente de satisfação da bênção recebida por Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, teu Filho, consagro todos, Senhor, todos esses dias e os 2 dias que estão faltando na tua presença, como um cheiro suave, consagrando os hinos, consagrando as orações, consagrando todos que estão seguindo o canal, todos que estão fazendo o propósito. Queira abençoar, queira prosperar, queira progredir, queira ajudar, queira dar força. Nessa oração eu lhe peço, meu Deus do céu, não olha nossas imperfeições, olha dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, e naquilo que nós estamos desagradando a Ti, nos perdoa, fazendo-nos pessoas melhores a cada dia, ó Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.